Olá, paz do Senhor Jesus, aqui quem fala é o Lucas, mais conhecido aqui no canal como Menino Cristão. Eu gostaria de trazer uma palavra de Deus ao teu coração, em nome de Jesus. Queria falar contigo agora a respeito do jejum. O jejum é uma arma muito poderosa que nos dias de hoje está sendo esquecida e não está sendo praticada por muitos dos cristãos, o que se torna algo, infelizmente, ruim, pois a igreja do Senhor precisa jejuar. Nós vemos nos tempos antigos, lá no livro de Atos, os apóstolos jejuando, e por eles estar servindo ao Senhor e jejuando, ou jejuando e servindo ao Senhor, ali então o Espírito falou com eles, e ao Espírito falar com eles, nós vemos que o Espírito chamou eles, o apóstolo Paulo e o apóstolo Barnabé, para uma obra diferente, que o Espírito Santo os tinha chamado. Mas como eles descobriram isso? Estando em jejum e oração. E também, a partir daí, nós vemos toda a igreja ali, todos os obreiros que juntos ali estavam jejuando e orando. Jejuando, guarde isso, para estar impondo as mãos sobre eles e enviando eles para a missão que o Espírito Santo tinha dito, que os separara para tal. Agora, nós entendemos que precisamos jejuar. O jejum, ele é algo muito importante para a nossa vida, mas ele precisa ser feito também com sabedoria e entendimento, pois ele é algo importante, algo poderoso, algo forte. Se não for praticado, porém, da maneira correta, pode nos prejudicar. Mas, se for praticado da forma correta, ele vai ser bênção para a nossa vida. Irei te explicar como fazer o jejum e se nós devemos realmente jejuar. Na verdade, devemos sim. Eu quero te contar um testemunho meu, não vou tomar muito o seu tempo, contarei apenas esse testemunho, e se Deus o permitir, alguns outros mais à frente, e logo ensinarei você como fazer o jejum. O jejum é algo muito importante, que precisa ser praticado, ainda mais nos dias de hoje, que nós estamos vivendo nos tempos finais, onde o inimigo, nosso inimigo, tem se levantado de uma forma muito furiosa. Porém, o jejum deve ser acompanhado com a oração e a leitura da palavra, para nos dar resistência, força e capacidade para suportar os dias maus. Quando o apóstolo Paulo diz, lá no livro de Efésios, para que nós venhamos nos revestir de toda a armadura de Deus. Quando o apóstolo Paulo diz, lá no livro de Efésios, que nós devemos nos revestir de todas as armaduras de Deus, é através do jejum e da oração. Vigilância, conhecimento da palavra, assim nós vamos nos revestindo, pois sem as mesmas, ou sem as tais, de modo algum conseguiremos nos revestir de Deus ou também das armaduras de Deus. Nós vemos lá no livro de Atos, o povo do Senhor realizando oração, e Jesus tinha dito a eles: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E Jesus falou para eles, e eles ficaram em oração. E durante 9 dias em oração, intercedendo, no 10º, Deus respondeu e enviou o Consolador, que trouxe para eles o revestimento. Mas eles estavam em oração. E quem diga que não estavam também jejuando, bom, isso eu não posso afirmar porque a palavra de Deus não diz. Mas quem diga que não. Agora, vamos lá. Eu estava fazendo uma campanha junto com o irmão da igreja. O propósito era: buscar-me e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Levantamos esse propósito e praticamos durante 7 dias, uma semana inteira, um jejum que iniciava às meia-noite e seguia até às 2 horas da tarde, durante o qual nós não bebíamos nada e não comíamos nada. Eu tive a experiência de, através deste jejum, conseguir ganhar uma alma. Muito incrível. E eu quero te ensinar agora como que nós podemos fazer um jejum. Saiba que isso é muito importante para o seu crescimento espiritual. Saiba que isso é muito importante para o seu fortalecimento espiritual. O jejum, ele é poderoso para quebrar barreiras e para abrir portas. Pois é, o jejum, ele é poderoso para transformar vidas e mudar histórias. O jejum não é algo comum, não é algo simples e não é algo, vamos se dizer, banal. Muito ao contrário, é algo muito importante e muito poderoso. Tanto é que se não fosse tão poderoso assim como a oração é, e a palavra também, Jesus não tinha jejuado 40 dias e 40 noites antes de iniciar o seu ministério. Pois é, antes de Jesus passar a pregar e a fazer as curas,
Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. No deserto, só ele e Deus. E no final dos quais foi tentado pelo inimigo e venceu. Agora venha comigo. Já que eu preciso jejuar, e o jejum é algo muito importante que vai me fortalecer, como que eu devo jejuar? Primeiro você deve iniciar o seu jejum tendo em mente de que o jejum, ele é feito, vou te explicar agora, o jejum ele é feito para arrependimento. O jejum ele é feito para que você possa buscar a Deus. Pois quando você está em jejum, você está em separação para Deus. Entende? O jejum, ele é utilizado para que nós possamos fazer uma consagração a Deus, através da oração, da leitura da palavra. Então, jejuando, a gente se aproxima mais de Deus também. Certo? Fazendo jejum, oração e leitura da palavra, você estará se aproximando cada vez mais do Senhor, conhecendo a Deus, tendo mais força também para obedecer ao Senhor. O jejum, ele tem como principal objetivo aproximar o homem de Deus. O principal objetivo do jejum é te aproximar de Deus. O principal objetivo do jejum é te aproximar de Deus. Mas esse também, por quê? Porque quando nós jejuamos, nós também realizamos outro algo. E esse outro algo é o arrependimento. Eu estou misturando um pouco as coisas, mas você vai entender. O jejum vai fazer na sua vida com que você demonstre para Deus arrependimento. E na palavra de Deus diz, um coração contrito e quebrantado, tu não o rejeitarás, ó Deus. Então, quando nós praticamos o jejum, além de nós obtermos experiências sobrenaturais com Deus, a gente vai também estar demonstrando para Deus arrependimento, demonstrando para Deus que nós precisamos de Deus, demonstrando para Deus que nós necessitamos dele para a nossa vida. Entende? Então, realizando o jejum, nós estaremos mostrando para Deus que precisamos de Deus, que precisamos de sua presença e que nós também queremos mudar de vida. Como eu disse, o jejum muda histórias. Também, realizando o jejum, mostrando para Deus arrependimento, nós podemos fazê-lo para que nós possamos vencer vícios, pecados e etc. O jejum é uma arma poderosa que eu quero que você passe a praticar na sua vida. Em nome do Senhor Jesus. O principal objetivo do jejum é se aproximar de Deus, te aproximar de Deus, demonstrar arrependimento. Mas você pode buscar jejuar também, por exemplo, para o seu fortalecimento espiritual, mas sempre busque em mente para se aproximar mais de Deus. Ok? Na palavra do Senhor, no livro de Isaías, capítulo 58, vai descrever sobre o jejum. Existe um jejum que Deus se agrada e existe um jejum que Deus não se agrada. O jejum que Deus se agrada é o jejum que, quando a gente o praticamos, nós ajudamos as pessoas, fazemos o bem, porque é o jejum que não agrada a Deus. É o jejum que a gente praticamos sem fazer o bem. É o jejum que nós praticamos maltratando, caluniando, falando mal, humilhando, desobedecendo e etc. Esse tipo de jejum Deus não se agrada e também não recebe. A palavra de Deus é quem diz. Mas Jesus certa vez diz, eu quero destacar esse versículo da palavra do Senhor, Jesus vai falar assim: e quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto para parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam o vosso galardão. Mas vós, quando jejuardes, lavai o rosto, ungi a cabeça com óleo, e não demonstra a ninguém que está em jejum, e receberá o galardão de vosso Pai em secreto. E vosso Pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Jesus está dizendo, quando jejuardes. Se Jesus diz, quando jejuardes, é porque ele já espera que nós venhamos, em algum momento, realizar o jejum. Se Jesus diz, quando jejuardes, é porque Jesus espera, em algum momento, que nós venhamos passar a jejuar. Ou em algum dia, em alguma certa hora, nós venhamos fazer o jejum. Por isso Jesus diz, e quando jejuardes? Ele está esperando que a gente passe a jejuar. Amém? Bom,
eu espero que tenha ficado claro a respeito dessa questão do jejum, se nós devemos jejuar e quais são o que o jejum pode fazer para a nossa vida. Eu fui bem objetivo, bem claro, né? E até demais. Posso trazer até um ensino mais para frente, mais detalhado, mas eu acredito que tudo que foi dito aqui foi guiado e direcionado pelo Senhor para a sua vida. Agora, vamos aprender como se faz um jejum e quais são os jejuns que existem. São conhecidos 3 tipos de jejum: o jejum parcial, o jejum normal e o jejum total. O jejum que eu te falei que tinha feito junto com o irmão da igreja, que ia das meia-noite às 2 horas da tarde, era o jejum total, que nós não comíamos e não bebíamos. E temos exemplos de jejuns assim na Bíblia. Porém, na Bíblia, nós vemos esse tipo de jejum sendo feito 2 vezes. Lá no livro de Atos, pelo apóstolo Paulo, e também lá no livro de Esther, pela rainha Esther, pela libertação do seu povo. O apóstolo Paulo foi por arrependimento e a rainha Esther foi pela libertação do povo, foi pela intervenção de Deus. E nós vemos esse jejum sendo feito na Bíblia durante 3 dias. Não é um jejum muito fácil nem simples de se fazer, mas na Bíblia revela ele sendo feito no mínimo ou no máximo por 3 dias. Agora, eu quero te explicar o primeiro jejum parcial. Jejum parcial, o que é e como fazer? O jejum parcial, ele é um jejum no qual você pode falar com Deus, e fazendo este jejum você poderá, o parcial, você poderá conversar com Deus e dizer para Deus que está fazendo o jejum parcial. O jejum parcial funciona desta maneira. Você pode, enquanto estiver fazendo o jejum parcial, você pode estabelecer ou falar com Deus o que você pode ingerir, o que você pode comer. Por exemplo, você fala para Deus que vai comer só coisa leve, e você só come coisa leve. Você fala para Deus que só vai beber líquido, você só bebe líquido. Esse é o jejum parcial, certo? E você pode estabelecer o horário de início e o horário de finalização. Muito importante, eu vou te explicar isso mais à frente. E esse primeiro jejum do parcial nós vemos no livro de Daniel, quando Daniel realiza 3 semanas de jejum, completando 21 dias. Ele faz jejum parcial, no qual ele não come nada desejável, nada gostoso, assim, se dizer carne, vinho e etc. Ele bebe água, come legumes e segue as 3 semanas, os 21 dias, nesse jejum, nesse propósito, também por intervenção de Deus. Agora, o segundo tipo de jejum é o jejum normal, que eu falei, que também existe. E esse jejum é o jejum no qual a pessoa que está praticando só poderá beber água, pois é, não poderá fazer e nem ingerir mais nada, apenas água. E ela vai dizer a Deus: Senhor, a partir de agora estou iniciando um jejum normal, no qual está aí bebendo apenas água. Ela estabelece o início e a finalização. É muito importante você fazer o seu jejum ou antes de dormir ou ao acordar, e seguir ali até o horário que você determinou que faria para Deus. E sempre quando você for fazer um tipo de jejum, pense se você vai conseguir realizá-lo, mas nunca faça também algo muito fácil, muito simples. Se você sabe que vai fazer assim, aumente um pouquinho, mas sabendo que não vai te causar prejuízo, tá bom? E assim Deus vai se agradar, te trazendo e te concedendo força, renovo e capacitação para a obra, e também te aproximará dele, em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora o terceiro tipo de jejum, chamado jejum total. O jejum total é um jejum muito forte, no qual você não come e não bebe. Você vai realizar esse jejum, não comerá e não beberá. E eu te dei o exemplo lá no livro de Esther e no livro de Atos, quando o apóstolo Paulo realizou. O jejum normal, o exemplo dele é o de Jesus, também de Davi com seus homens, quando eles não comiam até a tarde para fazer para Deus o jejum, por uma vitória ou também em luto, em lamentação pela morte de alguém. Então, no jejum total, nós não comeremos e nem beberemos, certo? Os 3 tipos de jejum que eu te falei, vou recapitulá-los para que você possa gravar. Jejum parcial, jejum normal e jejum total. Estamos no total, último jejum
a ser dito. No jejum total, a gente pode apenas respirar, porque nada poderemos ingerir. No jejum total, a gente não pode nem comer e nem beber. Aí, nesse tipo de jejum, você pode estabelecer um horário que não seja tão penoso para ti, ainda mais se você trabalha. Se você não está trabalhando nesse dia que vai jejuar, eu te aconselho a se esforçar um pouco mais para Deus. E quanto mais a gente faz para Deus, mais a gente recebe de Deus. E a palavra de Deus é quem diz, lá no livro de Coríntios, não sei se é na primeira ou na segunda carta de Coríntios, se eu não me engano, na segunda, 9, versículo 6. E isto afirma: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. Porém, o que semeia com abundância também ceifará. Quando a gente faz para Deus, Deus nos recompensa, mas nós não devemos fazer só para buscar a recompensa de Deus, mas em gratidão a Deus. Mas quando a gente faz para Deus, Deus recompensa. Como, por exemplo, a oração. Se a gente fazer uma oração de 1 hora, ou melhor, 30 minutos, se a gente fazer uma oração de 30 minutos em dedicação ao Senhor, com o coração aberto, ela vai valer muito mais e a recompensa vai ser maior do que uma oração, por exemplo, de 5 minutos. Não que a oração de 5 minutos não tenha valor. Tem valor sim. Mas com certeza, quem ora mais ou quem faz mais, recebe mais. Isso é fato. E a palavra do Senhor é quem diz, eu acabei de te dizer. Quanto mais você orar e passar a buscar a Deus, mais você vai encontrar Deus e receber de Deus. Quanto mais você meditar nas Escrituras, mais você terá a palavra de Deus no seu coração e também terá o conhecimento da vontade de Deus. Porém, não adianta somente conhecer, tem que praticar. E quanto mais você realizar consagrações, ou seja, quanto mais você praticar o jejum de forma sábia, vigiando, porque nós não podemos fazer o jejum de qualquer maneira. Não podemos fazer o jejum falando palavrão, não podemos fazer o jejum mentindo, não podemos fazer o jejum brigando, perdendo a paciência, etc. Ao contrário, nós perderemos o jejum. Agora você me pergunta, e se enquanto eu estiver jejuando, eu comer? E agora? Se eu estiver jejuando, esquecer e comer ou beber, quebrei o jejum? Quebrou o jejum. Neste momento, você vai pedir a Deus perdão por ter quebrado o propósito e a partir dali você pode iniciar novamente e seguir até o horário que você já tinha dito a Deus que faria. Porém, continuar o jejum, eu creio que não é válido. Mas você pode pedir o perdão e iniciar a partir dali novamente um outro jejum, mas com a mesma finalidade do primeiro. O jejum total é feito desta maneira: você não come, não bebe. Espero que você possa ter entendido um pouco a respeito do jejum. Trouxe para ti alguns exemplos, trouxe para ti o ensinamento dos 3 tipos de jejuns que podem ser realizados e trouxe para ti também uma experiência minha de jejum. Se inscreva no canal se não é inscrito, compartilhe para que mais pessoas aprendam, entendam e venham jejuar, pois nos dias de hoje o jejum é uma arma tão poderosa quanto a oração. Nós não podemos também deixar a palavra do Senhor de lado, pois diz a palavra de Deus: meu povo perece por falta de conhecimento. Porém, existem muitas pessoas que não estão perecendo por falta de conhecimento. Estão perecendo mesmo é por falta de prática do conhecimento que tem da palavra de Deus. Pois Jesus diz que aquele que não pratica a palavra ouvida ou aprendida é semelhante a um homem insensato que edificou a casa sobre a areia. Veio o mar, veio o vento, veio tudo e aquela casa foi derrubada. Mas o que edifica a casa sobre a rocha é aquele que ouve a palavra de Deus e pratica. E esse homem é prudente. Então, guarde no seu coração esta palavra. Que Deus possa te abençoar e você possa se fortalecer cada vez mais na presença do Senhor. Deus tem coisa nova para a sua vida. E assim como Daniel jejuou 21 dias, ainda que foi um jejum parcial, foi um sacrifício a Deus. Daniel jejuou 21 dias. E nesses 21 dias, que ele não comeu nada desejável, buscando em Deus. Resposta: Deus o respondeu. E a bênção que estava para ser entregue a Daniel chegou. Antes, ela estava sendo impedida por um demônio, príncipe da Pérsia. Mas quando ele passou a jejuar, a bênção chegou. Então, se você não jejuava, passe a jejuar.
Você vai ver transformação na sua família. Você vai ver transformação na sua vida. Pois é, pecados que antes você não conseguia vencer, você vai ver eles batendo em retirada da sua vida. Sim, e a sua família, que antes, digo antes, pois a partir do momento que você passar a jejuar, mudanças vão acontecer, ainda que demore um pouco, pois nós precisamos ter paciência. Antes, a sua família era de uma forma, a partir do momento que você passar a jejuar, orar, ler e obedecer a palavra do Senhor, tu verás com muita clareza como a sua família vai mudar. Aquela família que estava destruída vai estar restaurada e renovada pelo poder do Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus. E até o próximo vídeo. Fique na paz do Senhor.